Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 31 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 18 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos, e eu quero hoje louvar o Senhor de uma maneira muito especial por algo que o Senhor tem feito através da sua palavra. Os testemunhos de pessoas que estão voltando para a igreja a partir de ouvir diariamente a palavra de Deus e serem tocados por ela. Isso para mim é um motivo de muita alegria. E se eu fico feliz, com certeza, o nosso Deus fica mais feliz ainda, e o céu faz festa, porque a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então eu quero agradecer ao Senhor, agradecer porque Ele está cumprindo a sua palavra, e agradecer a você que me ajuda todos os dias, ouvindo, deixando o seu like, deixando os seus comentários, se inscrevendo no canal e compartilhando essa pregação. Tudo isso são respostas de Deus para dizer que vale a pena, que nós não podemos desanimar, porque no momento certo o Senhor vai fazer e vai realizar a sua vontade na vida de todos que abrirem o coração. E é justamente isso que a palavra de Deus nos fala hoje, através do evangelista Lucas. Quando Jesus vai comparar o reino de Deus a uma semente de mostarda que é a menor semente que existe, e a um fermento que faz com que pouca massa possa crescer e possa tomar uma proporção maior. Esse é o poder da palavra de Deus. E eu quero partilhar com vocês porque quando eu li esses versículos eu fiquei muito alegre. Porque eu comecei a imaginar e meditar como o nosso Deus é fiel. Porque veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus ela não é pregada nas grandes redes de televisão. A palavra de Deus ela não é anunciada nas grandes mídias. O contrário, muitos tentam sufocar, tirar a verdade da palavra de Deus. E como o reino de Deus tem crescido a cada dia. Quanto mais perseguem a igreja e o povo de Deus, mais a igreja cresce. Quando eles dizem que a igreja está morrendo, a igreja está se renovando, a igreja está se avivando, se restaurando pelo poder de Deus. Porque Jesus falou que em Pedro ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então a igreja do Senhor, ela não depende de grandes mídias, ela não depende do mundo. A igreja do Senhor, o reino de Deus, ele cresce à medida que cada coração se abre para receber essa semente. Uma semente pequena,
que começou lá com os apóstolos, com homens que ninguém conhecia, mas que o Senhor deu para eles uma missão: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o poder transformador da palavra de Deus. Essa pequena semente, que muitos achavam que ela seria sufocada. Essa pequena semente, que quando Jesus morreu, muitos acharam que era o fim, mas não era o fim. Era a semente que estava caindo na terra. Essa pequena semente que começou a crescer, que começou a germinar, que foi crescendo, crescendo, e que hoje, nem que se levantar o inferno todo, vai conseguir impedir que a palavra de Deus seja proclamada, que o reino de Deus seja no coração de cada um uma verdade. Essa pequena semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim, o jardim do nosso coração. E essa semente foi crescendo e vai se tornando cada dia mais uma grande árvore para que as aves do céu possam fazer seus ninhos. Meu irmão e minha irmã, isso é o motivo de nós louvarmos muito ao nosso Deus, porque o Evangelho, a santa palavra do Senhor, tem chegado no coração de muitas pessoas. E é por isso que eu disse no início, de muitos de vocês que começaram a ouvir a pregação diária, tomaram a decisão de voltar para a igreja. Muitos foram batizados. Alguns não tinham o sacramento do casamento, por exemplo, e hoje receberam esse sacramento. É graça de Deus, é bênção de Deus, é o poder da palavra que nada pode impedir que chegue no coração das pessoas. Por isso o Senhor conta comigo. Por isso o Senhor conta com você. Ele conta com cada um de nós. O Evangelho não vai crescer se nós não dermos o nosso sim. O Evangelho vai se tornar uma realidade na vida das outras pessoas à medida que nós, como instrumentos de Deus, levarmos para os outros. E isso é o efeito da palavra de Deus. O Senhor transforma a minha vida. Eu me sinto uma nova criatura. E com alegria eu desejo que os outros também, que fazem parte da minha vida, possam experimentar. E assim, quando a palavra de Deus é semeada, como esse pequeno grão de mostarda, essa semente cresce, vai se tornando uma árvore, vai se tornando um lugar de descanso, vai se tornando um esconderijo, um abrigo para os filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? A igreja, nossa família, é essa árvore, deve ser essa árvore que abriga os filhos de Deus, que traz descanso para os filhos de Deus, o lugar que os filhos de Deus podem construir a fé, a esperança e ir depositando a salvação e a vida eterna. São valores que ninguém pode tirar de nós. É por isso, meu irmão e minha irmã, que todos os dias nós devemos fazer disso um bom hábito, de ouvir a palavra e de semear e de compartilhar a palavra de Deus. Eu queria convidar você hoje para imaginar essa pequena semente crescendo. E essa pequena semente vai crescendo no nosso coração. Quando nós vamos entendendo e vamos praticando a palavra, essa semente vai crescendo, essa árvore vai crescendo. E essa árvore é a árvore da vida. É o Senhor Jesus. Nele nós fazemos o nosso descanso, a nossa morada, nosso abrigo.
a nossa proteção. É essa palavra, é essa pequena semente que, quando é lançada no coração de alguém, às vezes as pessoas nem percebem. Às vezes nós mesmos não percebemos. Você quer um exemplo? Olha para você. Eu tenho certeza, mesmo não conhecendo pessoalmente a maioria de vocês, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você começou a ouvir a palavra de Deus, você começou a não sentir falta de coisas do mundo. Você foi mudando o seu jeito de falar, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua maneira de tratar as pessoas. Você foi tendo gosto de verdade de ir à igreja, de participar da Santa Missa, de participar do culto, de receber a Eucaristia. E é isso que a palavra de Deus provoca na nossa vida. Quando nós nos abrimos, ela vai crescendo. A verdade de Deus, ela vai tomando conta de todo o nosso ser. E aquilo que é errado em nós vai não tendo espaço mais. Vai não tendo mais lugar na nossa vida. Porque o amor de Deus, ele vai preenchendo o nosso coração por completo. E Jesus disse também que o reino de Deus, ele é comparado a um fermento. O fermento tem essa missão de fazer crescer a massa. E é isso. Essa massa começou com 12. E esse fermento do reino de Deus, da sua palavra, foi sendo jogado. E essa massa, e esse bolo da salvação, vai crescendo cada dia mais, vai crescendo cada dia mais, e vai firmando a verdade da palavra de Deus. E vai firmando o reino de Deus na terra, principalmente no coração de cada um de nós. Eu não sei se você já parou para meditar sobre isso. E olha, são mais de 2000 anos de perseguição. São mais de 2000 anos que o inferno, dia e noite, tenta calar a voz da igreja, a voz do povo de Deus. E Jesus, quando veio instaurar o reino dos céus aqui na terra, Jesus veio também como uma pequena semente. Ele não veio como um grande rei. Ele não veio num palácio. Ele não veio sendo o rei de algum império do mundo. Mas ele veio na simplicidade. Ele veio na humildade, nascendo de uma virgem, nascendo do seio da Virgem Maria e vivendo aqui na terra como uma pessoa simples, mas preparando o coração dos homens. E essa semente começou a ser lançada. Esse reino de Deus começou a ser instaurado, não em um espaço físico, mas dentro do coração de cada pessoa, no meu coração e no seu coração. E a graça de Deus acontece à medida que nós nos abrimos para ela. E é por isso que nós precisamos entender muito. Porque às vezes nós evangelizamos e achamos que as pessoas não estão aceitando, que as pessoas não estão recebendo e nós desanimamos. Mas nós precisamos olhar para nós mesmos e ver que não é de uma vez. É uma pequena semente que vai crescendo. O Senhor vai agindo na nossa vida de dentro para fora. Ele vai mudando primeiro o nosso interior. E quando o Senhor muda o nosso interior, o nosso exterior reflete a transformação de dentro, daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Então, eu quero dizer mais uma vez, em nome de Jesus, não desanime de evangelizar a sua família. Não desanime de evangelizar aqueles que estão próximos de você. Mesmo que aparentemente você sinta que não está dando resultado, mas está sim,
Porque no momento certo e na hora certa, essa semente vai crescer. Vai crescendo cada dia mais. E enquanto mais tentarem calar a igreja, enquanto mais tentarem sufocar essa verdade, mais as pessoas conhecerão Jesus, mais vidas serão transformadas e mais o reino de Deus se fará presente na terra, no coração e na vida de cada um de nós. Não desanime, seja fiel, vá até o fim, porque a vitória é daqueles que confiam no Senhor. E começa assim, meu irmão, como um fermento, como uma pequena semente. Então, se você tem o desejo de ir na sua casa evangelizar, se você tem o desejo de falar de Deus para os seus amigos, quem sabe até começar um grupo de oração, um grupo de reflexão no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. Vai dando os primeiros passos. O Senhor está contigo, porque a verdade do Senhor, ela não pode ser acorrentada. A verdade do Senhor não pode ser calada. Quando nós tomamos a decisão de sermos esse canal de bênção na vida das outras pessoas, essa pequena semente vai crescendo, vai se tornando essa grande árvore, até chegar um dia que essa palavra do Apocalipse vai se confirmar como uma grande verdade. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9, diz assim: Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se de pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas nas mãos. E bradavam em alta voz: A salvação é obra do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Então, um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: Esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: Esses são os sobreviventes da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Que maravilha, meu irmão e minha irmã, saber que vale a pena confiar, que vale a pena semear a palavra de Deus, porque no tempo certo, essa semente vai crescer. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, eu queria rezar com vocês o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 125. Senhor, nós te louvamos nesse dia, porque maravilhas o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Te louvamos, Senhor, porque quando o Senhor nos reconduziu para junto do Senhor, quando o Senhor mudou a nossa vida, nós parecíamos sonhar, e a nossa boca se encheu de sorriso, e os nossos lábios de canções, e o nosso coração de alegria, porque o Senhor nos salvou e nos redimiu. E hoje podemos proclamar: maravilhas o Senhor tem feito por cada um de nós. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem mudado a nossa sorte. E aquilo que era impossível para nós, o Senhor fez possível, porque o Senhor pode todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, porque aqueles que semeiam a sua palavra, semeiam entre lágrimas, semeiam muitas vezes chorando, mas nós te glorificamos, porque quando nós colhermos, será uma colheita de alegria. Obrigado pela sua verdade, Senhor. Obrigado por esse amor. Obrigado, Senhor, por não desistir de cada um de nós. Amém, amém e amém.
nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir. Louvado seja